Vou fazer um xixizinho, manda uma pergunta aí, rapidão. Fechou. Olha só, a galera tinha algumas dúvidas aqui. Algumas você já respondeu. Que eles perguntaram aqui como é que faz pra ir no banheiro, como é que faz pra dormir. Essa você já respondeu, mas perguntaram também como que você faz pra tomar banho na estação espacial. Banho, rapaz. Banho, na época que eu tava lá, a gente não tinha nenhum sistema de chuveiro, vamos chamar assim, né? Embora não seja bem um chuveiro. Então a gente usava toalha molhada. O que acontece? Você recebe... em média, duas toalhas a cada 3 dias, ou uma toalha a cada 1 dia e meio. Então você tem que economizar, mas você usa toalha molhada, né? Vai um tipo de um banho de gato, e depois você descarta aquela toalha. E atualmente existe um sistema que você pode tomar banho, que água aspergida, né? Dentro de um compartimento fechado. Aí você tem água aqui no corpo, tá mais confortável. Mas não tinha banho. Tem gente que gosta de ficar sem banho, né? Mas eu não gostava, não. Aqui o Fábio perguntou também como que foi a volta para Bauru depois que você chegou de viagem. Isso é interessante, cara, porque você vê, né? Tem um ponto que foi muito marcante para mim, emocionalmente falando, que a minha mãe não pôde ver o voo, né? Minha mãe faleceu em 2002, o voo foi em 2006... Mas eu lembrei muito dela ali, né? Então, para mim foi... Não viu, então. Não viu, mas para mim compartilhar aquele momento lá chegando com o planeta da cor dos olhos dela, lembrar da coisa que ela falava, né? Estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Para mim foi muito importante aquilo, foi muito marcante. Mas meu pai estava vivo. Então ele viu o voo, ele assistiu na TV, assistiu o lançamento, o retorno. Aí quando pousamos, tem o tempo todo de... vamos dizer, quarentena lá na Rússia para ver a sua saúde depois do voo. Você tem que ficar isolado lá um tempo? Não fique isolado, fica num hospital, né, com contato com os médicos, basicamente isolado, sim. E aí eles fazem um monte de exame em você. Tudo. E aí eles liberaram. Falei, eu consegui 15 dias lá na NASA para vir ao Brasil. E eu visitei um monte de cidade aqui no Brasil e fui visitar Bauru lá com meu pai, né? Como foi recebido lá? Foi muito bacana. Tinha um carro de bombeiro, aquela coisa toda. A pessoa dando a chave da cidade, né? Fazendo festa. E o meu pai. E aí eu tive chance de ficar 2 dias com meu pai. Né? Nesses 15 dias, fiquei 2 dias com ele. E aí eu tive chance de falar para ele quanto eu amava, quanto ele era importante para mim, quantas coisas que ele me ensinou foram importantes da minha vida e são até hoje e tal, né? E aí depois ele tinha 90 anos. Depois daqueles 2 dias eu voltei para a NASA e ele, infelizmente, 3 meses depois do voo, ele faleceu. Poxa. Mas eu pelo menos tive aquele dia para ficar com ele. Então por isso que eu falo assim, né? Quando eu encontro... As pessoas são a coisa mais importante da nossa vida. Se a gente fizer na vida, que nem no ministério, eu sempre conduzi dessa forma. Tem tecnologia disso, daquilo. Você sempre tem que pensar no desenvolvimento de toda essa máquina, todas essas tecnologias para as pessoas. As pessoas têm que ser sempre o centro de tudo aquilo lá e não outra coisa. As coisas não interessam, as pessoas são importantes. Então, tanto que eu coloquei vamos dizer assim, a missão do ministério é produzir conhecimento, produzir riquezas para o país através de novos sistemas, novos produtos, novos serviços, novas empresas, né, de base tecnológica e a qualidade de vida das pessoas. Então, lembrar que o ministério é mantido com dinheiro público. Dinheiro do nosso imposto, de cada um. Então você tem que usar aquele dinheiro para trazer essas coisas de volta para as pessoas, né? E na vida da gente, quando você chega lá no espaço, você olha para a Terra, como é que eu vou dizer isso assim? Você se sente nada. Você tem noção exatamente da nossa insignificância. Você se sente insignificante perante a Terra. Você não vê divisão de países, não vê divisão de país, tudo uma coisa só. Você não consegue ver uma pessoa, você vê... Cada um de nós é praticamente nada em relação a... se eu pegar essa mesa e pegar as bactérias que estão na mesa aqui, é menor que uma bactéria que está na mesa aqui. Agora, por outro lado, você fica estranho, você fala, fiz tudo isso para provar para mim mesmo que eu sou nada, né? Esquisito. Aí você começa a pensar algumas coisas assim, você fala, eu, comparado com a Terra, sou nada. Mas essa Terra da gente, essa nossa bonita espaçonave azul, com 7 bilhões de tripulantes. Aliás, isso é uma coisa interessante, você vê, menos de 600 pessoas já foram ao espaço. Menos de 600? 600 pessoas já foram ao espaço, da história, da humanidade. E se você considerar 7 bilhões agora, e talvez uns 3 bilhões que tenham nascido e morrido desde o começo da humanidade, 10 bilhões, são 600 pessoas em 10 bilhões. Então, é uma oportunidade muito rara, né? Mas se você pegar esse nosso espaçonave azul, com 7 bilhões de tripulantes,
voando, às vezes não se dá conta disso também, voando ao redor da Terra, do Sol, com aproximadamente um pouco mais de 100 mil quilômetros por hora. Essa é a velocidade da Terra, né? Acho que, se eu não me engano, é 104, 109, sei lá, 1000 quilômetros por hora, né? Então é muito rápido. Mas se você pegar essa espaçonave e comparar com o universo, é nada também. Tem um vídeo do Carl Sagan, que tem até um livro chamado The Pale Blue Dot, né? O pálido ponto azul, que você vê a foto da Terra em cima dos anéis de Saturno, né? Tirado pela Voyager. É nada, né? E comparar com a questão do universo, a Terra é insignificante. Mas, se essa Terra desaparecer de uma hora para outra, o universo com a Terra, matematicamente é diferente do universo sem a Terra. Se um de nós desaparecer de uma hora para outra, o universo com aquela pessoa é diferente do universo sem aquela pessoa. Ou seja, nós fazemos parte desse negócio que a gente chama de universo, todos nós fazemos parte da mesma coisa. E aí vem uma coisa que o seu Virgílio me falava. Meu pai falava assim, olha, trate as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado. Porque, pensa bem, ele era faxineiro. Muitas vezes as pessoas nem olham para o faxineiro, tipo assim, é como se fosse invisível. Invisível, né? Isso é terrível. Aí, trate as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado, né? Por quê? E hoje eu entendo bem, depois de fazer o voo, por quê? Se a gente é parte da mesma coisa, se eu fizer mal para você, eu estou fazendo mal para mim mesmo, para uma parte de mim. Se eu fizer bem para você, eu estou fazendo bem para uma parte de mim. Então, quando você ajuda as outras pessoas, por isso que tem uma live que eu costumava fazer, às vezes quando eu faço, ainda agora com a campanha está meio complicado o tempo, mas chamava Diário de Bordo. Eu sempre começava falando assim, olha, trate as pessoas da maneira como você quer ser tratado. Ajude as outras pessoas, fale bem das outras pessoas, pense coisas boas, faça coisas boas, que a vida converge no seu sentido. O contrário também é verdadeiro. As pessoas que prejudicam as outras pessoas, criticam as outras pessoas, estão sempre tentando prejudicar alguém, tem uma vida complicadíssima. A pessoa sempre está mal com a vida, nunca dá nada certo, não sabe por quê. Não adianta você querer mudar lá fora. Muda dentro de você primeiro, que o mundo lá fora vai mudar, vai acompanhar, né? E meu pai estava certo também. com isso. Eu também acredito nisso. É isso, Paquito? Tem só mais uma pergunta aqui que eu tenho que fazer, porque foi meu pai que fez essa pergunta, tá? Que ele perguntou sobre os travesseiros NASA. É? Os travesseiros. Não é da NASA mesmo, né? Não, isso é o seguinte, né? Aliás, eu adorei fazer aquilo lá, que é da Mark Bryan, né? Você foi o garoto propaganda? Eu fui o garoto propaganda deles lá. E é normal, quando você chega num certo nível da sua carreira, vamos dizer assim, né? Você serve para ator, jogador de futebol, você vai ser chamado por empresas para emprestar, vamos dizer assim, a sua imagem para promover um produto, né? Então, vale lá para o Tony Ramos na JBS, para a Fátima Bernardes lá com como é que é aquela mortadela da Seara, né? E assim vai. Isso é normal. Do Neymar faz um monte de propaganda. E eu tive assim, a grata satisfação de fazer as propagandas, né, da Mark Bryan, das travesseiros. O que acontece? Aquilo ali é um foam, né? Uma espuma, memory foam, que chama, espuma com memória. Como é que funciona isso? Aquilo lá foi desenvolvido inicialmente para servir como o encosto do assento do ônibus espacial. Então tem a ver? Tem. Então a NASA encomendou aquilo, então várias empresas participaram da concorrência, uma delas ganhou, e para fazer essa espuma. Porque você fica muito tempo apoiado nas costas e tinha que ser uma espuma que fosse ao mesmo tempo confortável, que se adaptasse à forma do traje, porque pensa bem, você está com a costa ali. Se você tiver uma dobra no traje, aquilo ali com o voo, com a aceleração, você vai machucar. Você vai machucar muito aquilo. Então, tinha que se adaptar à forma e tinha que não ficar muito quente. E o que mais? Tinha as outras especificações lá. Só que funcionou na maior parte, só que não foi usado porque ela era muito pesada. Então, a densidade era muito grande, ela era muito pesada, né? Então ela acabou não sendo utilizada no programa espacial, mas foi utilizado porque o pessoal notou, de repente esse negócio funciona para colchão. Aí fizeram uma cobertura de um colchão, serve para travesseiro, então serve para cadeira de roda, para a pessoa ficar muito tempo na cadeira de roda também, tem o mesmo problema. Acabou indo para outras. Isso aí a gente chama de spin-offs do programa espacial. Então são produtos que às vezes não são utilizados no programa, foram desenvolvidos e acabam servindo para outras coisas. Tem aqueles que foram utilizados, foram usados no programa espacial que servem para outras coisas aqui também. Exemplo, essas câmeras têm o CCD, né? O monitor? As câmeras, ela tem o sensor dela, que são os CCDs ali, que tem os pixels, tudo.
Isso aí foi desenvolvido para programa espacial. Ah, é? Velcro foi desenvolvido para programa espacial. E tem as aplicações diretas, né? Tipo GPS. Quanta coisa a gente faz com satélites, né? Para melhorar a agricultura, melhorar as coisas. Então, é isso aí. Eu tive um prazer muito grande. Mas NASA, pelo que eu vi, é uma sigla, né? Não é da NASA. Eu vou tentar lembrar aqui. Eu só invento os nomes, assim, né? Não, NASA, eu tava vendo da empresa, é uma sigla para... Ah, mas esse é um outro. O que eu fiz era da Mark Bryan. Não era essa outra empresa chamada de NASA aqui? Não. Ah, tá. O que eu fiz era da Mark Bryan. Mas vocês aí, o travesseiro da NASA não é da NASA mesmo, não. né? Mas ele é muito bom. Eu uso ele. Eu uso ele também. Eu uso há mais de 10 anos já. Eu uso, cara, aquele negócio muito molda, só consigo dormir com aquilo. Eu também. O macete é você usar uma fronha larga. Por quê? Porque se eu uso uma fronha muito apertada, quando aquela espuma ela vai se conformar para adaptar na sua forma, ela não tem espaço para ir, então ela fica dura. Entendi. Então você tem que usar uma fronha mais larga. Entendi. Viu aí o que é a... Eu tô procurando aqui rapidinho, eu vou achar. E qual que foi a treta do Brasil? Tinha que entregar uma prateleira, alguma coisa e não entregou? Que foi essa isso história? aí era o Express Pallet. O que é? O Express Pallet era uma imagina essa mesa com vários espaços que poderiam ser colocados para experimentos expostos externamente à estação espacial. Eu achei. O NASA é de nobre e autêntico suporte anatômico. Nossa! Essa eu não forçaram a barra aí. Essa eu não sabia, cara. Mas então, esse Express Pallet era parte de um conjunto de 6 peças. E quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial, ele deveria construir essas peças aqui no Brasil. A empresa a ser contratada era a Embraer, através do INPE. Quer fazer? O INPE era o principal contratante, vamos chamar assim, responsável pelo projeto. A Embraer ia fabricar as peças e essas peças... As especificações vinham deles. Vem as especificações dos Estados Unidos, como conectar na estação, quais os requisitos para aquilo lá, o tamanho e tudo mais, né? O tipo de voltagem e tal, né? E uma vez construídas as peças aqui, era entregue para a NASA para ser colocada lá na estação espacial, como fizeram nos outros países. E o preço estimado inicialmente para a construção, investimento para isso, que seria pago pela agência espacial para a Embraer, era 120 milhões de dólares. Mas por que tão caro uma prateleira? É tão complicado? Não, mas não era uma, eram 6 peças. Essa era uma delas. É tão tecnológico? Peça espacial, tudo que tem a ver com isso, ou mesmo aeronáutica, como é uma peça só, você não vai fazer em série, né? Sei, o que acontece? Você tem que leve ter pra caramba. Você tem que ter um monte de especificação que você tem que cumprir. Além disso, imagina o metal que você vai usar, você tem que ter o tracing dele. O que é tracing? Desde o começo, tipo assim, você tem que... isso aqui começou, eles pegaram esse alumínio, era mineral em tal lugar, depois ele foi feito todo o histórico daquilo que você não... Então é um processo um tanto complexo em termos de qualidade. Entendi. Quanto era então? 120 milhões de dólares. Tá. Aí o que aconteceu? A agência tinha esse recurso, né? É só que depois que a Embraer começou a estudar a questão toda, ela achou que o valor estava baixo, que deveria aumentar aquele valor. E aí ficaram as discussões administrativas entre a agência espacial e a Embraer. E aí, obviamente, como astronauta lá em Houston, eu não acompanho essa parte, né? Não acompanhei essa parte. Não é da sua área, né? Mas no final acabou não dando certo a negociação e a gente teve que mudar para 43 peças menores. Eram placas adaptadoras menores, e que aí o Senai ia entrar para ajudar, a Federação das Indústrias de São Paulo. Era o Paulo Scaff, na época lá, que ajudou a fazer isso. Mas mesmo assim, demorou muito tempo, acabou não entregando. Então foi interessante uma época que eu conversando, fiquei 20 anos lá, né? Eu conversando com um dos chefes da Estação Espacial. Eu falei assim, puxa, velho, que pena, o Brasil podia ter feito alguma parte para cá. Então... E o investimento é interessante, porque é um investimento. Você investe nisso, a empresa brasileira, ela tem, obviamente, aquele recurso vai para as empresas brasileiras, então é entrada de caixa para as empresas. E além disso, elas ganham a certificação NASA de poder exportar outras peças para outros países, para outras aplicações na estação. Entendi. Então as empresas iam ganhar muito com isso também. Era uma qualificação importante. Por que não fez, né? Eu não sei, essa coisa é complicada. Mas aí eu conversando com esse cara, né, da administração da NASA lá, aí eu falei assim, pô, que pena, eu sempre quis que o Brasil tivesse entregue uma peça para cá, nunca conseguiu. A gente acabou não contribuindo mesmo para a estação espacial, né? Não tem nada nosso. Aí, então. nada assim de
com peças feitas, nada, né? Mas, pô, a gente acabou não contribuindo para a estação, tal. Aí ele, pô, lógico que vocês contribuíram. Aí eu falei assim, pô, não, só se você está sabendo de alguma peça que eu não estou sabendo, mas não, a gente nunca entregou nada, que eu saiba, né, da coisa. Aí, não, vocês contribuíram sim, você não está aqui esse tempo todo? Ah, tá. Trabalhando com a gente aqui, você foi chefe de um monte de áreas, você desenvolveu, eu ajudei a desenvolver os painéis dos ônibus espaciais, os painéis novos dos ônibus espaciais. Você ajudou a desenvolver? Eu ajudei a desenvolver isso aí, ajudei a fazer todos os testes de software da estação, desenvolvi um monte de procedimentos para a estação espacial, o laboratório japonês inteirinho, né? Fazer todos os testes de acompanhamento. Então, eu trabalhei muito lá, né? Você contribuiu sempre aqui, né? E eles tiraram a bandeira da gente lá? Tiraram lá na estação, quando eu estava lá, a bandeira estava junto, né? Agora, depois, isso aí foi em 2008, por aí, a gente conseguiu ficar até 2008. E aí, a partir de 2008, aí ela desapareceu lá do... Se você olhar hoje em dia no programa da estação, você não vai ver mais a bandeira do Brasil sacanagem. lá. Mas, agora, como ministro, né, eu coloquei o Brasil no Artemis. O que é o Artemis? O Artemis é um programa... é o maior programa agora internacional de exploração de espaço profundo. E esse programa é liderado pela NASA e tem uma série de países que participam. Não, são várias coisas. Uma série de países que participam. Esse programa ele engloba... O Brasil é o único da América do Sul que participa. Eu fiz questão de colocar... Argentina. E aí... Não importa ficar na frente dos russos e do americano. Ficar na frente da Argentina, né? Argentina, Chile. Aí, isso prevê a volta à Lua a partir de 2024, 2025. Então tem planos para voltar à Lua com voos tripulados. Ah, é? Voos tripulados de volta à Lua usando o SLS, que é um foguete maior do que o Saturno V. Já está pronto o foguete, vai ser testado agora. O primeiro teste não tripulado do SLS, o SLS significa Space Launch System. Tá. Né? Não sei porque botaram um nome não muito significativo, né? Podia ser, chamar, sei lá, um nome mais bonito, Júpiter, qualquer coisa assim. Não? Botaram isso aí. SLS, então ele vai ser testado com a cápsula Orion. O intervalo de teste, né, vai ser entre dia 23 de agosto e o dia 6 de setembro. Então nessa janela vai ter o lançamento. Eu vou fazer mesmo? Agora. Eu vou fazer a narração desse negócio. Eu vou pegar aí em casa mesmo ou em algum lugar, pode ser até aqui, quem sabe. Vamos fazer. E fazer. Eu vou, enquanto estiver acontecendo, eu vou narrando os bastidores, o que acontece nos testes. Essa é não tripulada? Não tripulado ainda. Mas é um teste extremamente importante porque vai ser esse foguete que vai levar tripulantes para a Lua, vai levar para Marte, para também? Asteroides, para espaço profundo, para a estação Gateway. Então, isso é uma coisa... Então, eu coloquei o Brasil no Artemis, né? Então, isso é coisa muito legal. O Programa Espacial Brasileiro, nos 3 anos... Oi? Nossa função lá, qual vai ser? Não, o Brasil. Isso aí é o Brasil. Né? Eu, como ministro, assinei lá para o Brasil poder entrar. Então, o que a gente espera? Que nós tenhamos estudantes desenvolvendo projetos para participar do Artemis. Então, o Artemis tem retorno à Lua tripulado, vamos dizer assim, estudos e pesquisas na Lua, com rovers, a construção de habitats na Lua, né? Construção de bases na Lua. Vai ter uma base? Vai ter uma Gateway, a estação espacial que vai ficar ao redor da Lua. A gente já está preparando um satélite que vai ficar ao redor da Lua. Né? Vai ter participação de mulheres, a gente precisa de mais mulheres na ciência. Então, para as mulheres assistindo aí, meninas, participem da ciência. A gente tem muitos programas interessantes do Ministério para isso. Além da Gateway, tem o Ida a Marte, tripulada, não tripulada e tripulada. Asteroides. Tem planos? 2035, 2037. Porque Marte, o Elon Musk fala sempre isso, né? Ele quer chegar antes lá, mas é sempre mais complicado. Ele sempre vai empurrando um pouco mais para frente depois, né? Agora, o fato que é um programa super interessante para os nossos estudantes universitários, pesquisadores também, vão ter ferramentas para pesquisar lá. Vai ter troca, empresas, startups brasileiros poder fazer os subsistemas. O ITA já está trabalhando, né? O ITA lá em São José dos Campos já está trabalhando num satélite que vai ficar ao redor da Lua. A gente já está projetando aí um rover para andar na Lua que possa ter cargas diferentes, né? Que pode trocar a carga, possui uma estrutura móvel para fazer pesquisas na Lua. Então, muita coisa bacana pela frente. Muita coisa vai acontecer. Então, eu vou fazer essa narração, né? No dia que for, eu vou manter o pessoal entrar no meu site, né? marcospontes.com.br.
como a NASA não definiu o dia ainda, eu vou ficar mantendo o pessoal atualizado ali, ó, vai ser no dia tal, né? Ou mudou para o dia seguinte, o que seja. Então o pessoal tem que entrar lá e se inscrever, né? Se inscrever lá no meu site para poder participar. Não paga nada, é gratuito, mas vai acompanhar comigo esse lançamento. De alguém que entenda, né? É. Não é que nem você, Paquito, que não entende nada. Eu não entendo absolutamente nada.